Olá, eu sou a Renata Lopes e a convite da Keila eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, porque é para um trabalho de escola dela durante as comemorações do mês da consciência negra. Então eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse tema que eu tanto gosto, enfim, e eu espero que eu possa contribuir com as discussões, né, voltadas para a temática racial. Então, eu sou jornalista, eu sou especialista em políticas públicas de gênero e raça, eu sou especialista em história e cultura afro-brasileira, eu sou afroempreendedora e também militante, né, do movimento negro, em especial movimento de mulheres negras. Eu ajudei a construir, enfim, participei ativamente da Marcha das Mulheres Negras em 2015. Alguns anos depois a gente teve o Encontro Nacional de Mulheres Negras, que foi muito legal também. São construções maravilhosas, né, que nos fortalecem, enfim. E a gente vai reivindicar os direitos, né, das mulheres negras, que é disso que a gente precisa. E a minha primeira revista, né, eu lancei em 2014, né, eu sou cofundadora da revista A Coisa da Preta, depois a gente fez As Pretas, e hoje eu estou fazendo parte do trabalho Reconexões, do projeto Reconexões, que também é uma revista, mas ele é muito mais que isso, né. O projeto Reconexões, ele começa com a intenção, né? A nossa intenção é conectar pessoas, ideias e pensamentos. Então, a primeira atividade desse projeto foi um talk show que a gente fez em parceria com a Unicinos. E durante esse evento a gente entrevistou mulheres que estavam na Colômbia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, pessoas daqui também. Então foi uma construção assim muito legal. Isso foi antes da pandemia, né? Que a gente já tinha essa ideia de usar a tecnologia a nosso favor. Aí depois, no outro ano, a gente lançou a revista impressa, Reconexões, que também foi muito legal de construir, de fazer. A gente conseguiu firmar várias parcerias, enfim. E temos uma revista impressa. Aí no outro ano começou a pandemia. E a nossa ideia era continuar com os eventos, né? Os eventos presenciais, enfim. E acabamos mudando um pouquinho, né, o nosso formato. Então, nós fizemos uma série de lives. Nós tivemos lives que recebemos o apoio da Embaixada Norte-Americana. Entrevistamos pessoas muito interessantes, falamos sobre diversos temas. E também foi um momento bem, bem legal, assim, também, do projeto Reconexões. Aí a Keila aqui, daí ela me pergunta, né, ela me faz uma provocação, né? O projeto Reconexões, ele surge, na verdade, dessa ideia mesmo de conectar, né, de falar com as pessoas, de levar informações. Durante toda a minha trajetória, eu sempre tive a intenção de colocar, de mostrar uma outra versão, né, das pessoas negras, né, da nossa negritude. Porque a mídia, em geral, ela nos trata, é sempre de uma forma negativa, né? Então, notícias relacionadas à violência, à pobreza, né? Todas essas questões. E eu sempre busquei nos meus trabalhos a gente trazer uma outra forma, né? Da gente mostrar e dar visibilidade para as pessoas negras, em especial mulheres negras, né? E hoje a gente já está atuando em tantas áreas, né? E mesmo assim a mídia só nos encontra no mês da consciência negra, né? Ali que a gente consegue ver mais pretinhos e pretinhas falando sobre o tema, enfim. E durante toda a minha trajetória eu sempre busquei, né, com que a gente fosse pauta de ações e de conversas e de entrevistas durante o ano todo. Então, quando a gente dá visibilidade, né, às mulheres negras para falarem sobre diversos assuntos, né, que daí a gente tem a questão da estética, a gente tem a questão da história, a gente tem a questão da economia, né, quando a gente fala de afroempreendedorismo, a gente está falando disso, né, desse black money, desse poder, né, que venha também para as nossas mãos, que o nosso dinheiro preto também circule dentro da nossa comunidade. Isso é muito importante. Então, da gente trazer todas essas temáticas, enfim, para dentro desse nosso trabalho. Então, Reconexões surge dessa vontade, né? Da gente dar luz, né, a todas essas ações, atividades e pessoas que estão fazendo coisas, né, em prol da população negra, enfim. E é muito legal. E o nosso objetivo, né, é justamente mudar essa lógica, né, da gente trazer
coisas positivas, notícias positivas sobre o nosso povo, não negando a nossa história ou também de todas as dificuldades que a gente ainda enfrenta, né? Nós, mulheres negras, ainda estão na base da pirâmide e nós temos que mudar isso, né? A gente tem que mudar isso e para mudar toda essa estrutura da sociedade, a gente também tem que se conhecer. A gente tem que saber o que cada uma está fazendo, o que os grupos, né, organizados estão fazendo e só nós, construindo a nossa própria mídia, que a gente vai conseguir ter essas informações. As minhas metas, né, para curto, médio e longo prazo, né? As minhas metas são bem ousadas. Mas a curto prazo a gente precisa se reorganizar, né? Se reestruturar, né? Agora nós já estamos vivendo um momento pós-pandemia, mas ainda muitas incertezas, né? Então, eu penso que a curto prazo nós vamos precisar usar muito as redes sociais ainda, né? Construir muita coisa ali e tal. Isso ainda não tá do jeito que a gente quer. Até porque nós temos outras atividades, né? Isso também é uma coisa muito comum entre os afroempreendedores. A gente acaba não podendo se dedicar simplesmente ao nosso propósito, ou ao que a gente gosta de fazer, ou o que a gente quer fazer. Então a gente precisa de ter outras atividades ali e que daí também nos custa um tempo, né, de estar potencializando os nossos negócios. Então, a curto prazo, eu penso que é pensar nisso, né, nessa reestruturação ali das redes sociais e tal. A médio prazo, eu penso que isso, né, para o ano que vem, enfim, a gente já consiga tá postando com mais frequência, tá elaborando, construindo mais notícias ainda voltadas para a nossa temática, que a gente já possa voltar a fazer os nossos eventos presenciais, porque isso também é muito bom. Porque aproxima as pessoas, né? Por mais que também durante as lives a gente consiga conversar com pessoas de outros países, de outras cidades, de outros estados, mas nada como um contato, né? Eu gosto muito disso, né? Desse contato pessoal, mais próximo, enfim. Eu tenho ainda uma certa dificuldade, eu tô com uma certa dificuldade, vocês estão vendo que meu olho corre para um lado e para o outro, né? De olhar para o buraquinho da câmera, né? Então eu gosto mais dessa conversa olho no olho e tal. Enfim, então pensando nisso, né, a gente voltar com os nossos eventos presenciais, né? E a longo prazo, né, eu pretendo que a Reconexões ela se torne uma referência de comunicação, né, uma referência, assim como tantas outras mídias negras voltadas, né, para isso, mas que a gente consiga colocar a nossa presença gaúcha, sabe, com mais visibilidade, né? Tem muitas coisas acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e às vezes nós mesmos acabamos não sabendo, né, não conhecendo. Então, a longo prazo é uma meta bem ousada, tá? Mas de ser uma referência assim nessa comunicação e de estar levando as informações que a gente tem interesse de saber, enfim, né, de estar levando isso para mais pessoas, né, de estar alcançando mais pessoas. E aí as parcerias, né, que ela me pergunta também, a gente teve parceria então com o Consulado Norte-Americano, o Espaço Ser é um baita de um parceiro nosso, Espaço Ser é um espaço de terapias integrativas e complementares, então a gente falar sobre a saúde mental da população negra, enfim, são sempre, esse espaço sempre é muito acolhedor e apoia também as nossas propostas, nossos projetos. E muitas outras pessoas, né? Daí eu já nem falaria de entidades, que, por exemplo, para construir a revista, nós tivemos a parceria de modelos, de fotógrafos, maquiadores, a menina que fez a revisão dos textos, né? A gente teve a diagramação, enfim. Mas a revista em si, ela foi construída assim com muitas parcerias, né? Porque senão também talvez não fosse possível. E a área específica do projeto, ele começa aqui no Rio Grande do Sul, né? A nossa intenção trazer, colocar os negros gaúchos, né, nessa evidência, mas também não tem como a gente, né, se fechar por aqui. É muito importante a gente também construir para fora, né? Então fazer essa troca, né, com pessoas também de outros lugares, né? Também a gente tem essa intenção de ampliar também, sim, esse projeto. Se eu concordo com 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra. Nossa, super concordo.
e todo ano busco, né, participar ou então promover atividades voltadas para isso. Eu penso que é um marco, né? É uma data muito importante. A gente precisa disso, mesmo que as pessoas neguem, e falam em dia de consciência humana, falam tantas coisas, mas nós, enquanto população negra, a gente sabe que a gente precisa, sim, dar visibilidade a essa data, fazer ações durante esse período também e explicar para as pessoas, né, a importância, né, deste momento. E nada mais justo, né, do que a gente estar aí promovendo eventos, dando luz, dando visibilidade aí para todas as nossas ações, né? Eu acho, né, eu penso que é fundamental, sim, a gente comemorar, né, essa data, não esquecendo de todas as dificuldades que a gente ainda enfrenta, mas que também, se a gente olhar para os lados, tem muita coisa legal acontecendo, tem muitos pretinhos e pretinhas aí acendendo, e é isso que a gente quer e precisa, né? Então, adoro, né, falar sobre essa data, né? É uma data que foi idealizada aqui no Rio Grande do Sul, né, pelo nosso Oliveira Silveira, o grupo, né, que ele estava fazendo parte. Infelizmente aqui não é feriado, em vários outros lugares mas a gente também não deixa de estar participando, de estar falando sobre isso, né, e trazendo eventos e encontros, enfim, voltados para isso. Fundamental, sim, a gente pensar nessa data. O que mais que a Keila me provoca aqui? Se eu já sofri algum tipo de preconceito ou discriminação? Sim, sim, eu como uma mulher negra, eu diria que inclusive todos os dias, né, que eu saio para a rua, a gente sofre um pouquinho não, um pocão, né? A questão é que a gente acaba criando mecanismos, né, para a gente não ficar pensando ou falando nisso o tempo todo, né? E isso é muito ruim, né? Porque a gente acaba acumulando também, né, esses sabores, essas dores, enfim, tudo isso. Mas assim, pensando numa coisa, numa situação específica e recente, são tantas as situações, né? Porque esse racismo, ele é muito mais do que palavras, é muito mais do que eu ser xingada, porque se eu fosse xingada, é muito mais fácil de eu reagir, né? Eu vou me defender, eu vou reagir. Mas às vezes esse racismo ele não vem assim, ele é um racismo velado. É aquele racismo que tu entra naquele supermercado de grande porte aqui no Rio Grande do Sul e o segurança vem vindo do teu lado, vem vindo do teu lado. E aí tu vai parar e vai abordar o segurança? Não, tu vai pegar tuas coisas e vai embora, né? E só quem é preto que entende isso, que sabe disso, né? Mas recentemente eu tinha um casamento aí pra ir, enfim, eu precisava comprar algumas coisas, né, para organizar e tal. E aí tava faltando um sapato, né? Um sapato. E era um sapato amarelo, era um sapato específico, né? E aí eu fui numa loja, eu fui num shopping, na verdade, aqui de Porto Alegre e tal. E entrei numa loja e pedi, né? Porque eu tinha visto no catálogo que tinha, mas enfim, tinha que comprar pelo site e tal. Mas eu vou dar uma olhada lá na loja. Se tiver um modelo, já experimento, já tenho certeza do tamanho, do número, enfim. Todas aquelas coisas que a gente pensa na nossa cabeça para facilitar a nossa vida. E no fim a gente sai, né, irritado, brabo, enfim. Tá. Daí cheguei na loja, nem entrei na loja, já veio a pessoa, né, em cima de mim, enfim, tá, ok, quer saber o que eu quero, beleza. E aí daí eu te falei, expliquei do sapato. Não, mas aqui não tem. Não, mas é que eu vi. Não, mas então não tem. Tem que comprar, tem que ser pelo site, não sei o que e tal. E já foi me correndo, né? E aí eu insisti, entrei na loja e comecei a olhar outras coisas que tinham na loja, que ela poderia ter me oferecido, inclusive. Aí veio um outro vendedor mais atento, e aí sim, né? Daí conversou comigo e tal. Me mostrou o que ele tinha, né? Sapato amarelo não é em qualquer lugar que a gente acha mesmo. E ainda mais o modelo que eu queria, não era um sapato qualquer, enfim. E aí me explicou, me mostrou inclusive o site, como é que eu fazia. Eu poderia pegar inclusive na loja, né? Se eu não conseguisse, se não pudesse receber na minha casa, enfim. Foi outro tipo de tratamento, tá? Mas aquele primeiro ali me correu, né? E nesse mesmo dia eu fui em percorri outras lojas também desse shopping, enfim. Gente, eu entrei numa loja enorme, uma loja de sapatos. E aí ela tinha uma entrada de um lado e saía do outro e tal, era uma loja bem grande. Eu não, enfim. E aí eu entrei dentro da loja e era um período, esse casamento foi
setembro, foi por agosto ali, então não era um período de grande movimentação de gente, né? Não era véspera de feriado, de Natal, de nada disso. Era um período normal ali. Não era um final de semana, né? Não gosto de ir no shopping no final de semana, era um dia de semana, enfim. Aí caminhei assim pela loja, fui olhando, tarará, tarará. Alguns vendedores, tinham vendedores que não estavam atendendo cliente nenhum. Algumas clientes sendo atendidas, né? Isso eu pude perceber, pude observar, mas enfim, eu percorri a loja de fora a fora. Em nenhum momento alguém perguntou se eu já tinha sido atendida, se eu precisava. Aí, mas aí acharam que, pois é, mas só que não tem que achar, né? Eu entrei na loja, eu sou uma cliente em potencial, porque eu não estou com o uniforme da loja, né? Eu não estou lá, não sou uma vendedora, eu não trabalho naquela loja, então no mínimo perguntar, né, se eu precisava de alguma ajuda, alguma coisa. Então, saí sem sapato naquele dia, óbvio. Realmente tive que comprar o sapato no site, que foi o único lugar que eu encontrei o sapato do jeito que eu queria e tal. E assim a gente segue a vida, tá? E esse é só um exemplo, assim, curtinho. E eu tive que detalhar um pouquinho, porque às vezes para as pessoas não negras é difícil de entender, né, o que que a gente passa. Porque esse racismo ele é muito mais subjetivo, né, do que ali mostrado, falado ou dado, né? Se eu ficasse na loja, né, se eu me interessasse por alguma coisa e fosse abordada daqui a pouco o vendedor ou o gerente, eu assim, não, mas não foi nada disso. Ai, senhora, me desculpe, mas é que a gente não percebeu. Essas desculpas esfarrapadas a gente já tá, olha, cansadas de receber. Então eu nem me abalo, assim, de estar buscando. Nesse caso, né, enfim, nesse caso em específico, eu não fui atrás. Mas infelizmente, isso é diário, sabe? Daquela coisa da gente sempre ter que se preocupar do jeito que tu vai sair, né? Ter que sair arrumadinha para não ser discriminado, para não acharem que tu tá lá roubando, né? Ou coisas assim. Então, quem é preto entende exatamente do que eu tô dizendo, né? E a gente passa essas orientações, inclusive, para os nossos filhos, né? Isso é muito doloroso. Uma mãe branca não diz isso pro filho, né? Ai, olha, tu tem que andar arrumadinho para não te confundirem com o marginal, ou acharem que tu vai roubar, né? Ou coisas assim, né? Não corre, sabe? A gente dá uma educação diferente para os nossos filhos, porque a gente sabe dos perigos que eles correm, né, na nossa sociedade. Então é isso, né? Se eu já sofri preconceito, infelizmente, sim. E se tem algum lugar, né, reconhecido na sociedade enquanto negra, né? Ou se ainda estou lutando por esse reconhecimento. Eu penso que, que sim, sabe? Eu me sinto feliz, assim, próximo de pessoas, né? Das comunidades ou grupos que eu conheço, né? Eu não penso em mim enquanto uma pessoa, uma personalidade negra, né? Eu luto para que todas as mulheres negras conquistem esse espaço. E mais do que um espaço só de visibilidade, né? Que seja realmente também um espaço de prosperidade, que é disso que a gente precisa, né? De mudar essa chave, da gente sair desse lugar, assim, de extrema pobreza ou de violências, enfim, né? Que a gente consiga uma ajudar a outra, né? Eu acredito muito no trabalho no coletivo, né? Da gente conseguir construir e pensar em ações em conjunto, né? Então, eu penso que estamos caminhando para isso. Ainda não é o ideal, né? Ainda tem muita coisa a ser feita e tal, mas eu penso que a gente já está assim caminhando de uma forma bem organizada e tal, e pensada. Até porque agora a gente já consegue ver uma geração de pretos e pretas muito empoderados, né? Então, na minha geração, esse despertar nosso, ele demorou um pouquinho mais. E hoje, essas crianças já nascem prontas, com aqueles cabelinhos afro aqui, sabe? Se amando, amando sua cor, amando sua pele, tendo essas referências, né? A gente enxergando isso, as bonecas negras, mulheres negras, crianças negras. Então, hoje o nosso olhar já muda, né? Da gente pensar nessa questão estética, né, os padrões de beleza. Hoje a gente já consegue também construir um olhar diferente sobre isso e tá um pouco mais fácil, não tá resolvido, mas tá um pouco mais fácil, sim, a gente se aceitar, enfim,
e gostar, né, da gente, do nosso tom de pele, do nosso cabelo, da nossa forma de viver, né, gente? Também a gente tem uma cultura maravilhosa que por muito tempo ficou muito abafada, escondida, né? Não queriam falar sobre isso, né? Então eu penso que a gente está caminhando assim para um lugar assim bem melhor. E o conselho ou ideia, né, que eu poderia passar, né, uma mensagem aí. Eu gosto muito da frase da Viola Davis, né, que ela fala que a única coisa que diferencia as mulheres negras de outras mulheres é a questão da oportunidade. Então, eu penso muito nisso, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Porque uma coisa é a gente falar que a gente quer um mundo mais igual e tal, e outra coisa é a gente dar oportunidade, né, para essas mulheres ou mesmo homens negros, né? E são oportunidades em todos os sentidos. É na entrada na universidade, é no mercado de trabalho, é pararem de nos seguir no supermercado, é nos atenderem direito nas lojas. Então, que a gente tenha a oportunidade, sim, né, de mostrar que nós somos iguais, né, com as nossas especificidades, sempre, lógico, mas somos mais de 50% da população, então a gente quer se ver nos telejornais, a gente quer se ver nas novelas, a gente quer se ver nos filmes, a gente quer se ver em todos os lugares. Então, a gente só precisa realmente é disso, né, dessa oportunidade. E também, né, de valorizar e intensificar, na verdade, também o trabalho de outras pessoas pretas, né? A gente também precisa valorizar isso, colocar em evidência e que a gente vai com certeza, né, contribuir aí com a construção de um mundo que nos respeite, né, e que seja muito mais justo para todos nós. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês e, se possível, depois vocês nos mandem o que vocês acharam. Se vocês querem mais informações também sobre a revista, siga a revista no Instagram, por favor. A gente tem um site também bem legal, que é www.reconexões.com.br, que está bem bonito o site. A gente busca trazer notícias, né, enfim, sobre a nossa comunidade, falar sobre o que os pretinhos e pretinhas estão fazendo. E essa é a nossa ideia aí, a gente fazer essa transformação por meio da comunicação e da educação também, né? Que é um espaço muito importante também para a gente estar construindo isso, né? Esse mundo muito mais justo, igualitário e melhor. Obrigada pela oportunidade.